Graça e paz de Jesus Cristo. Estamos agora na nossa aula de número 4 e vamos adentrar num dos pontos mais importantes, ao qual leva o nome deste curso. Nós iremos meditar agora sobre quem é Jesus. Nas aulas anteriores nós ouvimos sobre o Pai, sobre Deus, sobre o Deus Criador, o Deus que criou o homem, criou os céus e a terra, criou todas as coisas e pelo seu grande amor enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para nos dar vida. E quem é Jesus? Como definir Jesus Cristo? Nós precisamos saber realmente quem Ele é e não somente ouvir falar de Jesus, ter um conceito vago. Nós precisamos ter na nossa mente, no nosso coração, a certeza de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós precisamos conhecê-lo intimamente. E eu vou ler alguns textos da Palavra de Deus para nós começarmos a nossa aula, que diz assim, Mateus capítulo 17, versículo 5, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Glória a Jesus. O outro texto que iremos ler está em Mateus, no capítulo 16, o verso 13 ao 16, que diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Jesus. Jesus demonstra nesse texto que ele tem uma grande preocupação em que nós saibamos quem realmente ele é. Jesus se preocupa que eu e você, que nós saibamos quem é ele, quem é Jesus. E enquanto Jesus estava nessa terra, durante a sua vida, que foi curta, de 33 anos, Jesus se preocupou com isso e levou esta indagação aos seus discípulos, quem vocês acham que eu sou? E eles responderam que ele era o Cristo, Filho de Deus vivo, ou seja, o Messias, aquele a quem Deus tinha prometido há milhares de anos atrás, através de seus profetas, enviar para salvar a humanidade de seus pecados. O primeiro texto que nós lemos fala de uma voz que veio do céu e que todos que estavam ali naquele local puderam ouvir a voz dizendo que este é o meu Filho amado, ou seja, o próprio Deus Criador dos céus e da terra, que fez o homem para se relacionar com Deus, que dotou o homem de capacidades humanas, diferente dos animais, para poder se comunicar com Deus. Os homens ali que estavam ouviram a voz de Deus vindo do céu que dizia, este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer, em quem me comprazo. A ele ouvi. Quem é Jesus Cristo? Essa é uma das perguntas mais importantes ao longo de toda a história. Muitas pessoas têm, na maioria das vezes, conceitos errôneos sobre o homem mais importante que já viveu na face dessa terra. E esses conceitos errados têm que ser derrubados, têm que ser desfeitos, para que você possa realmente conhecer quem é Jesus Cristo. Alguns pensam que Jesus foi apenas um profeta. E você? O que sabe a respeito de Jesus? O que você já ouviu de Jesus? O que você conhece de Jesus? Agora nós precisamos dar mais um passo na fé. Mais um passo para conhecer Jesus estudando através da palavra de Deus. Nós já estamos na 4ª aula e você já tem um conceito diferente do que você tinha antes sobre quem é Jesus Cristo.
Nossa identidade representa quem somos. Você tem um documento de identidade. Quando você nasce, é registrado no cartório um documento que te identifica como sendo fulano de tal, filho de fulano de tal, de fulana de tal, nascido em tal dia, em tal lugar. É um documento que te identifica, é algo único, é algo seu, que nenhum outro pode ter igual. E essa identidade nos acompanha desde quando nós nascemos até o fim dos nossos dias aqui na Terra. Quando nós somos identificados corretamente, podemos obter crédito, estudar, arrumar emprego, fazer várias coisas inerentes a uma vida em sociedade. Mas para isso eu tenho que ter a minha identidade confirmada. Para que não haja confusão entre muitas pessoas que possuem nomes parecidos, aparências parecidas ou que façam coisas parecidas. Olha que interessante, a sociedade exige que todos sejam identificados. O mundo em que nós vivemos exige que nós tenhamos uma identidade para não sermos confundidos. E isso faz toda a diferença na nossa forma de se relacionar na sociedade. Ou seja, eu preciso de algo que seja o diferencial na minha vida. Algo que me torne único, especial. Que não possa vir a confundir-me com outras pessoas. E Deus me deu isso. Você já olhou na ponta do seu dedo? Na ponta dos seus dedos, no pé, na mão. Tem vários risquinhos aqui, isso chama-se impressão digital. Nenhum ser humano na face da terra tem uma impressão digital igual à sua. Porque Deus te fez único, individual. Você não é igual a nenhum outro indivíduo, você é único, você é especial. Você é tão especial para Deus que até os traços que estão no seu dedo são únicos sobre toda a face da terra. Olha que coisa maravilhosa. Da mesma forma, em relação à fé, é preciso que nós tenhamos uma identidade correta de quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a personalidade mais comentada da história. De 2000 anos para trás até hoje, o nome mais comentado por toda a humanidade é o nome de Jesus Cristo. Falando bem ou falando mal, crendo ou não crendo, o nome mais comentado da história da humanidade é o nome de Jesus Cristo. Desde o seu nascimento, a sua morte, ressurreição, discussões atravessam séculos e vão se acumulando, se transformando em opiniões que variam entre considerar Jesus como um grande líder, ou considerar ele como um profeta, ou um falso profeta, ou ainda, mais importante de tudo, levam alguns a reconhecerem que ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Ou seja, desde praticamente 2000 anos atrás até hoje, muitos vão formando conceitos sobre Jesus Cristo, de acordo com o que eles ouvem, de acordo com o que eles veem. Isso vai transformando o seu ser, o seu entendimento em relação à pessoa do Senhor Jesus. E vai formando um conceito. Talvez você tenha um conceito formado de Jesus Cristo, pois desde criança você veio ouvindo várias coisas sobre Jesus. Mas o que nos importa mesmo é nós termos uma experiência com Jesus Cristo. O que nos importa mesmo é descobrir a verdade, e a verdade sobre quem é Jesus Cristo nós só descobriremos quando nós nos aprofundarmos na palavra de Deus. Quando você começar a buscar a verdade na Bíblia Sagrada, estudando as Escrituras com a ajuda do Espírito Santo, verdadeiramente você vai descobrir quem é Jesus Cristo. E Jesus Cristo deixará de ser simplesmente um conceito na sua mente. Jesus Cristo passará a ser o seu Senhor e Salvador, aquele que conduz sua vida em todos os momentos. Aleluia. De acordo com a Bíblia, saber quem realmente é Jesus
e aceitar não apenas sua identidade, mas também aquilo que ele fez. O seu sacrifício feito na cruz do Calvário faz toda a diferença para nós passarmos a eternidade com Deus ou longe de Deus. Jesus, como homem, ele teve uma identidade, ele teve um nome, ele teve um registro de nascimento. Ele viveu em determinado período, nasceu e morreu, mas a partir do momento que ele se encarnou como homem, viveu nessa terra, os seus atos passam a dar uma nova abrangência de sua identidade. Se você pegar a minha certidão de nascimento, tu saberás quem eu sou, o meu nome, a minha filiação, local onde eu nasci, a data em que nasci, mas você não saberá realmente quem eu sou. Porque para saber quem eu sou, você tem que conviver comigo. Você tem que ver eu agindo em determinadas situações. Você tem que saber como que eu penso, como que eu falo, o que que eu acho. Você tem que me conhecer intimamente. E conhecer Jesus, não só pela letra, não só por ouvir, mas conhecer Jesus pessoalmente faz toda a diferença. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para trazer o perdão para os meus e os seus pecados. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte e voltou à vida. Jesus Cristo está vivo. E nós buscamos um relacionamento com pessoas que estão vivas. E Jesus Cristo está vivo. E quando nós começamos a ouvir Jesus falar, quando nós começamos a entender como que ele pensa, o que está no seu coração, como que ele age em determinadas situações, nós passamos a conhecer um pouco mais de sua identidade. A sua identidade não é só algumas letras no papel, mas a sua identidade é expressa por suas atitudes. E a Bíblia Sagrada, ela registra o nascimento de Jesus, assim como nós temos o nosso nascimento registrado em um cartório. Mas a Bíblia Sagrada também, ela registra as atitudes de Jesus Cristo. Ela registra como que Jesus pensou, como que Jesus agiu em determinadas situações. Ela registra os atos que nos dão a condição de entender melhor quem é Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos aprofundar no estudo da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Será que Jesus, como dizem algumas religiões existentes hoje nos nossos dias, será que ele foi apenas um homem, um profeta? E não era necessariamente o Filho de Deus? Porque muitos acreditam que Jesus não é Filho de Deus. Que ele simplesmente foi um homem usado por Deus. Um profeta. O profeta não é apenas uma pessoa que prediz o futuro, como muitos acham. Um profeta é um representante de Deus, que fala a vontade divina aos homens. O profeta é aquele que escuta o que está no coração de Deus e transmite para os outros homens. Ele ouve aquilo que está lá na eternidade e traz aqui para o coração do homem. Neste aspecto, Jesus falou a todos os seus ouvintes sobre quem é Deus. Qual era a sua vontade, de que forma os homens poderiam ter um relacionamento correto com Deus, sem a barreira do pecado. Jesus fez o papel de profeta. Ele transmitiu qual era a vontade de Deus para o homem, para a humanidade. Jesus foi um profeta, sim. Há pessoas que creem que Jesus foi um grande profeta, pois partem do princípio que ele falou coisas novas sobre Deus. E em seus dizeres acham-se verdadeiras profecias, e isso realmente é. Moisés, o grande libertador e legislador de Israel, foi usado por Deus para dizer, preste atenção nisso: Senhor, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Deuteronômio 18, versículo 15. Moisés se referia aqui à pessoa de Jesus Cristo, pois Moisés foi tido como o maior de todos os profetas.
no povo de Israel, pois foi Moisés usado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito, fazendo grandes maravilhas. Deus enviou 10 pragas ao Egito através de Moisés, para que o povo fosse liberto. Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho e o povo atravessar, sendo livres da morte e da perseguição de Faraó. E Moisés, quando já estava no seu auge, tinha muita intimidade com Deus e o povo lhe via como um grande líder, um grande profeta. Moisés fala assim: Deus levantará um que é maior do que eu, que fará obras maiores do que a minha. Ele verdadeiramente trará a salvação para vocês. Moisés já estava falando de Jesus Cristo, milhares de anos antes de Jesus nascer. O próprio nascimento de Jesus foi a realização de uma profecia. Seu nascimento foi através de uma virgem, onde o profeta Isaías, no seu capítulo 7, versículo 14, diz assim: pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Olha que coisa linda. A jovem que está grávida dará à luz um filho, e porá nele o nome de Emanuel. Esta profecia foi cumprida em Mateus capítulo 1, versículo 18, que diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, ele nasceria em Belém, como falou o profeta Miqueias. Olha que interessante. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era o rei da terra de Israel. Nesse tempo, e chegaram a Jerusalém, Mateus 2:1. Ou seja, Deus já tinha usado os seus profetas para falarem, para mostrarem ao povo que viria Jesus Cristo, o Filho de Deus, a nascer. E todos os atos na vida de Jesus Cristo são proféticos. Eu só queria abrir um parênteses aqui, para compartilhar algo para a sua vida. Se você está assistindo essa quarta aula é porque você tem interesse em conhecer mais de Jesus Cristo, em conhecer a verdade e se aproximar de Deus, e viver todas as bênçãos que Deus tem disponível para a sua vida. Então preste atenção nisso que eu vou falar. Os profetas profetizaram que Jesus Cristo iria nascer de uma virgem, e Deus escolheu Maria, uma mulher virgem, que tinha um compromisso de se casar com um homem chamado José. E o casamento judaico é um pouco diferente do nosso, pois o casamento judaico é feito de 3 fases. Preste atenção nisso. 3 fases. A primeira fase do casamento judaico é tido como promessa, chama-se a promessa, onde ainda os pais dos seus filhos, que podem ser até ainda crianças, jovens ou adolescentes, os pais, tanto do noivo como da noiva, se combinam entre si e fazem uma promessa. O pai do noivo de entregar o seu filho, o pai da noiva de entregar a sua filha, para que futuramente eles venham a se casar. Então o primeiro passo do casamento é uma promessa. O segundo passo, quando os dois, o noivo e a noiva, já estão numa fase, vamos dizer assim, adulta, preparados para o casamento, eles fazem aquilo que nós chamamos nos nossos dias de noivado. Só que o noivado deles é diferente do nosso, pois o noivado deles é como se nós fôssemos no cartório e registrássemos já o casamento, a certidão de casamento. O noivado do povo judaico já era o casamento em si, porém eles ainda não se juntavam, não iam morar junto e não tinham relações sexuais. Então o primeiro passo é a promessa. O segundo é o desposamento, ou seja, o noivado é o compromisso assumido perante a sociedade, até mesmo registrado em cartório, é o casamento em si, porém eles ainda não vivem juntos. E o terceiro passo é a consumação do casamento, é a realização da promessa, é quando eles passam a viver junto e têm relações sexuais. Maria estava na fase 2 do processo de casamento.
já tinha passado pela fase da promessa e já tinha se comprometido com José, já estava legalmente casada com ele. Mas ainda não tinha ido morar junto e nem tinha tido relações sexuais. E aprove a Deus escolher Maria, para que no ventre de Maria fosse gerado Jesus Cristo, homem. E quando nós somos gerados, nós temos corpo, alma e espírito. Quando a mulher engravida, automaticamente é gerado no seu ventre um novo corpo, uma nova alma e um novo espírito que vai crescendo, se desenvolvendo até vir a essa terra, como uma criança, como um bebê. Com Jesus Cristo foi diferente, porque lembra que eu disse nas outras aulas? Deus é espírito que tem 3 personalidades. Ele tem a personalidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a personalidade corresponde à nossa alma. Então Deus é espírito que tem 3 almas, 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus foi gerado no ventre de Maria de forma sobrenatural, o Espírito Santo de Deus gerou o corpo no ventre de Maria. Mas a alma não foi gerada, porque a alma já existia. Lembra que eu disse em aulas anteriores que Jesus estava escondido no seio do Pai, ninguém sabia que ele existia? Então o Espírito Santo pegou a alma de Jesus, que estava escondida no seio do Pai, e colocou no ventre de Maria junto com o corpo. E o Espírito de Deus passou a ser o Espírito. Então, ou seja, Jesus homem, o seu corpo foi gerado no ventre de Maria, mas a sua alma já existia. Existia antes da fundação do mundo. Maria foi mãe de Jesus Cristo homem. Maria não foi mãe de Deus. Maria foi mãe de Jesus Cristo homem. Quer ver? Quando lá em Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia treva sobre a face do abismo, sobre a face das águas, e o Espírito de Deus se movia. Quando lá em Gênesis, no princípio da criação, diz que no princípio criou Deus, para aí. Isso aconteceu aproximadamente 6.000 anos, contando no nosso tempo como homens, aproximadamente 6.000 anos. Se quando Deus criou os céus e a terra, quando Ele criou Adão e Eva, quando Ele criou todas as coisas, Maria ainda nem tinha nascido, como que pode Maria ser mãe de Deus? Não, isso é um erro. Lembra que eu falei que nós ouvimos muito sobre Jesus, vamos formando conceitos em nossas vidas? E está errado. O único conceito verdadeiro é o que existe na palavra de Deus, que está na Bíblia. Por isso que nós temos que conhecer mais de Jesus. Maria não foi mãe de Deus, não cometa o erro de dizer isso. Maria foi mãe de Jesus Cristo, homem, que nasceu, viveu 33 anos, morreu e ressuscitou como Deus. Guarde isso no seu coração. Vamos voltar a falar sobre Jesus como profeta. Como profeta, Jesus predisse a destruição de Jerusalém, registrado em Lucas 21, a partir do versículo 20 ao 24, que diz: Jesus disse ainda: quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fique sabendo que logo ela será destruída. Então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver na cidade, que saia logo. Quem estiver no campo, que não entre na cidade. Porque aqueles dias serão os dias do castigo. E neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias. Porque virá sobre a terra uma grande aflição, e cairá sobre esta gente um terrível castigo de Deus. Lucas 19, 43 e 44. Este fato se deu no ano de 70 de nossa era, ou seja, no ano 70 da era cristã.
Jerusalém foi destruída. O general Tito sitiou, cercou Jerusalém e a destruiu, retirando até os alicerces do templo. Jesus profetizou isso antes de acontecer, ou seja, Jesus foi um grande profeta de Deus. Jesus profetizou mais coisas sobre o futuro, como a descida do Espírito Santo, que aconteceria no dia de Pentecostes. Ele mesmo cumpriu todas as profecias que eram ao seu respeito, de que ele viria, que ele se encarnaria, viveria como homem, operaria milagres, curas, libertações, que ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Ele cumpriu todas as profecias a respeito de si. Tudo que os profetas profetizaram no Antigo Testamento, Jesus cumpriu quando ele se encarnou e se fez homem. Aí outra pergunta que nós podemos fazer: Jesus foi apenas um grande líder? Grandes líderes são conhecidos pelas atuações ímpares que fazem na história da humanidade. Devemos reconhecer que algumas dessas atuações nem sempre são tidas por benéficas, mas ainda assim destacam a pessoa no curso da história. Posso te dar um exemplo? Um grande líder que viveu nessa terra, alguns anos atrás, o seu nome era Hitler, um alemão que conseguiu influenciar toda uma nação, todo um país, para que se submetesse aos seus propósitos, que lhe ajudasse com a sua missão. Ele conseguiu mover toda a nação em prol do seu propósito. Ele foi um grande líder, mas como nós falamos agora, não foi algo benéfico para a humanidade, porque ele usou da sua liderança para fazer o mal, para propagar os intuitos do diabo. Ele usou a sua liderança para matar inocentes. Então existem vários tipos de líderes. Aqueles que fazem o bem, que fazem o mal. Mas o que determina a pessoa ser um líder são suas atitudes. E nós vemos que algumas pessoas creem que Jesus foi apenas um grande líder da humanidade. Ele alimentou multidões, multiplicando pães, peixes, conduziu pessoas por meio de seus discursos e promoveu o convívio pacífico entre judeus e romanos, e uma nação conflagrada, açoitada pelas guerras. Suas palavras relatadas no Sermão do Monte são recitadas por várias confissões religiosas, por pessoas de várias religiões diferentes. Ainda hoje, repetem o que Jesus falou no seu Sermão do Monte. Essas características podem confirmar a definição de Jesus como um grande líder da humanidade. Mas resumi-lo desta forma, de ter Jesus como apenas um grande líder da humanidade, não é o suficiente, porque nós temos outros bons líderes, como Martin Luther King, o Lutero, temos, como eu disse, os Stalin, Hitler, aqueles que não fizeram bem, fizeram mal, mas foram líderes. Jesus deu grandes demonstrações de uma liderança que faz diferença pelo exemplo. Isso é maravilhoso. Ele é mais que um grande líder. Jesus é mais do que um grande profeta. Jesus é mais do que um grande líder. E eu te pergunto, Jesus foi um mentiroso? Porque se você não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você não crê na palavra de Deus, você não crê que Jesus é Deus, você está dizendo, com a sua incredulidade, que Jesus é um mentiroso. Há pessoas em nossos dias que definem Jesus como um mentiroso ou um louco. Acham que suas declarações foram falsas, ou que ele nunca fez. Se Jesus foi um homem mentiroso, então o destino de milhões de pessoas ao longo dos últimos milhares de anos, oh meu Deus, está em risco. Porque não foi uma, duas ou três pessoas que creram de todo o seu coração, entregaram a sua vida por Jesus, mas foram milhões de almas ao longo desses 2000 anos, crendo que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Aleluia! Glória! Jesus afirmou ser o Filho de Deus. Por isso que se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, você está dizendo que ele é mentiroso, porque ele mesmo disse que é o Filho de Deus. Leia na sua Bíblia, João capítulo 9, versículo 35 ao 38.
Depois leia Mateus, capítulo 16, do versículo 16 ao 20, que nós lemos no começo da aula. Seus discípulos tinham a certeza de que ele falava a verdade, não apenas por causa de suas palavras, não, mas também por causa de seus milagres. Curas de pessoas enfermas, intervenções maravilhosas na natureza e poder sobre espíritos malignos. Devemos ressaltar que nenhum de seus oponentes duvidou da veracidade de suas ações e de suas palavras. Até mesmo os fariseus, os religiosos da época, os governantes romanos, todos reconheciam que Jesus Cristo operava grandes milagres e maravilhas. Um deles chegou ao ponto de dizer: como pode um homem pecador operar tantos milagres, se a mão de Deus não estiver com ele? Jesus fez todos esses milagres registrados na Bíblia e muitos outros mais, porque Deus estava com ele. Ele diz: eu e o Pai somos um. Estes fatos fazem de Jesus uma pessoa verdadeira e que podemos confiar nele para a salvação de nossas almas. A maior de todas as verdades, preste atenção nisso. Jesus disse aos seus discípulos que ele haveria de morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus disse a todos que se o templo fosse derribado, em 3 dias Jesus o levantaria. Quando ele disse isso, ele estava falando do seu corpo. E Jesus morreu. Fato, isso é notório. Jesus morreu. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Apareceu a muitos dos seus discípulos. E continua aparecendo ainda hoje. Continua falando ainda hoje, porque ele está vivo. A maior prova da veracidade de toda a Bíblia Sagrada está na ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia! A Bíblia declara que Jesus é o Filho de Deus. Devemos crer na Bíblia porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. Deus é o autor da Bíblia. Ele é o único que tem poder para relatar as coisas de acordo com a verdade. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós só encontramos a verdade quando nós conhecemos a Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E os cientistas tentam de várias formas buscar meios de encontrar a verdade, mas sem recorrer a Jesus Cristo. Se eles buscassem conhecer a Jesus Cristo, eles descobririam realmente o que é a verdade em tudo em nossa vida. Aleluia! Em toda a história, nenhum líder religioso afirmou ser Deus, exceto Jesus. Olha que maravilhoso. Quem imagina que Jesus nunca afirmou ser Deus está enganado. Jesus disse que ele era Deus. Já te passei os textos, leia na sua Bíblia. Este curso é para você conhecer mais a Jesus. Então quando eu digo leia, leia, porque assim você vai conhecer mais a Jesus. Ele deixou claro que ele existia antes, até mesmo de Abraão. João 8, versículo 58. Jesus falou que ele existia antes. O próprio Jesus falou isso. E disse que ele era igual a Deus o Pai. Lá em João 5, capítulo 17, no capítulo 5, versículo 17 e 18. Ele disse também que podia perdoar pecados. Marcos, capítulo 2, do versículo 5 ao 7. O que apenas Deus poderia fazer até então. Isso quem diz é Isaías 43, 25. E quando Jesus vem a perdoar pecados, ele se confirma como o Filho de Deus, como Deus. Certa vez questionado por Felipe, um de seus discípulos, disse: faz tanto tempo que estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Faz quanto tempo que você ouve falar de Jesus e ainda não conhece verdadeiramente quem é Jesus? Não conhece o poder de Jesus, não conhece a maravilhosa salvação. Você está vivendo em sofrimento, deprimido, com dores, estresse, depressão, buscando paz e não encontra, buscando alegria e não encontra, buscando a felicidade, o sentido verdadeiro da vida e você não encontra. É porque você tem ouvido muito falar de Jesus, mas ainda você não conhece.
Ele diz: você ainda não me conhece, Felipe? Quem me vê, a mim, vê também ao Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Por que você quer ver a Deus, se você se nega a olhar para Jesus Cristo como Filho de Deus? Você só consegue ver a Deus se você ver a Jesus como Deus. Você só consegue ouvir a voz de Deus se você ouvir Jesus falando com você. Isso é maravilhoso. Mesmo os inimigos de Jesus Cristo o acusaram por esta afirmação. Os judeus responderam dizendo, preste atenção, não te apredejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Ou seja, como Deus encarnado, ele curou centenas de pessoas, operou milagres, teve poder sobre os elementos da natureza, sobre espíritos malignos. E os homens da época, os religiosos, não aceitaram aquilo e acusaram Jesus de estar blasfemando, de estar mentindo. Chamaram Jesus de mentiroso. Até mesmo um outro discípulo de Jesus, chamado Tomé, duvidou que Jesus tinha ressuscitado. E a incredulidade, a incerteza, a dúvida que muitos têm de que Jesus não ressuscitou é o que está levando essas pessoas diretamente para o inferno. Porque quem não crê que Jesus ressuscitou e está vivo, nunca entrará no reino dos céus, mas terá a condenação eterna da sua alma. E quando Jesus se apresentou a Tomé, Tomé caiu por terra toda a sua incredulidade. Ele disse, meu Senhor e meu Deus, num ato de adoração a Jesus Cristo, porque ele realmente viu, tocou, sentiu que Jesus estava vivo. Isso está lá em João, capítulo 20, versículo 28. E o próprio Deus, no batismo de Jesus, lembra lá um dos primeiros textos que nós lemos no começo desta aula, diz assim, lá no batismo de Jesus, eis que uma voz dos céus dizia, olha Deus falando agora, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, o próprio Deus dá testemunho que Jesus Cristo é o seu filho. Aleluia. E um outro conceito que eu gostaria de deixar para encerrar essa aula. Uma outra coisa que nós ouvimos desde criança, desde pequeno, e que é um ensinamento errado, que nós precisamos corrigir. Assim como Maria não é mãe de Deus, Maria foi mãe do homem Jesus Cristo. Nós temos que entender uma coisa. Qual é o papel do sacerdote? Preste atenção. Enquanto o profeta fala sobre Deus aos homens, o sacerdote falava com Deus em nome dos homens. O sacerdote intermediava a conversa. Vamos dar um exemplo. Se você tem um problema, e eu sou um sacerdote, você vem a mim e me conta o seu problema. Eu, como sacerdote, tenho autoridade para ir diante de Deus e apresentar o seu problema a Deus. Esse era o papel do sacerdote até antes de Jesus Cristo vir a esse mundo. O sacerdote intermediava. De um lado ficava o homem, pecador, necessitado. No meio, fazendo intermediação, o sacerdote. E na outra ponta, Deus. Então o sacerdote levava as necessidades do homem até Deus. O sacerdote era o intermediador entre Deus e os homens. E assim foi porque Deus escolheu ser assim. E nós já vamos entender por quê. Na história hebraica, Deus instituiu os sacerdotes para que intercedessem pelos homens diante de Deus e oferecessem sacrifício pelos pecados. Por quê? Porque para chegar diante de Deus não se pode chegar de mão vazia. Temos que apresentar algo a Deus. Os muitos sacerdotes que existiam lá na época, eles faziam muitos sacrifícios de formas repetidas. Todos os anos os sacerdotes faziam sacrifícios, matavam um animal, derramava seu sangue, queimava a sua carne e oferecia esse sacrifício
a Deus. O cheiro ali da carne sendo queimada junto com incensos, subindo até o céu, era agradável a Deus, porque o homem pecava, e a única forma de ter os seus pecados cobertos diante de Deus, para que Deus não lhe matasse ou destruísse, era através de um sacrifício. Ou seja, o sacrifício daquele animal era como se fosse um substituto para o pecado do homem. Ou seja, o homem pecou e está condenado a pagar por esse erro. Aí o sacerdote matava um animal, sacrificava um animal, e esse animal pagava o preço que o homem cometeu. Então, o animal era oferecido em substituição pelo pecado que o homem cometeu diante de Deus. E isso era feito com certa frequência, era se repetido todos os anos. O sacerdote entrava na presença de Deus para pedir perdão pelo pecado do povo, e ele oferecia ali sacrifícios. Era algo repetido, repetido. E o sacerdote não podia chegar na presença de Deus de mãos vazias e sem levar consigo o sangue do animal. Pois se ele entrasse na presença de Deus com a mão vazia, sem o sangue do animal, ele era morto pela glória de Deus. Então a forma do sacerdote continuar vivo, mesmo entrando na presença de Deus, era levando o sangue do animal que foi sacrificado. E nós temos que entender que Jesus Cristo, quando veio a essa terra e foi morto na cruz do Calvário, ele assumiu o papel do sacerdote em dois sentidos. O sacerdote fazia intermediação do homem pecador para com Deus. Jesus Cristo, quando morre, dá a sua vida ali na cruz do Calvário, quando ele é sacrificado, ele passa a ser o único intermediador entre Deus e os homens. O sacerdote não é mais intermediador entre Deus e os homens. O pastor não é o intermediador entre Deus e os homens. Nenhum ser humano é mais intermediador entre Deus e os homens. O único intermediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. O sacerdote entrava na presença de Deus com sangue. Jesus Cristo, quando morre na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz que o véu do templo se rasga. E nós vemos Jesus Cristo entrando com ousadia no lugar santíssimo onde Deus estava, para apresentar o seu sangue que foi vertido na cruz. Assim Deus instituiu antigamente, lá no Antigo Testamento, os sacerdotes, pois já apontavam para o que Jesus Cristo viria a ser. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote dos sacerdotes. O melhor sacerdote. Antigamente era-se oferecido sacrifícios todos os anos de forma repetida. Jesus Cristo teve um sacerdócio tão perfeito, o seu sacrifício foi tão perfeito, que foi oferecido uma única vez e não precisou mais de morte de nenhum animal. Jesus Cristo é o único intermediador entre Deus e os homens. Ou seja, preste atenção nesse texto, Hebreus 10, capítulo 12. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se ao lado direito de Deus, e está lá intercedendo por nós. O sacrifício de Jesus foi perfeito, e o fez o único intermediador entre Deus e os homens. Então você não consegue mais ir até Deus se não for por Jesus Cristo. Nós ouvimos muito durante toda a nossa vida que para falar com Deus nós precisamos apelar para algum homem que já existiu, que está vivo ou que já morreu. Algum homem que foi considerado como santo, pois Deus o usou e ele operou algum milagre. Então nós somos ensinados a orar para o santo tal, orar para a santa tal, para que eles nos intermediem para com Deus. E isso é mentira, porque somente Jesus Cristo é o único intermediador entre Deus e os homens, porque ele ofereceu o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Só Jesus Cristo. Ensina-se uma oração na religião católica. Por favor, eu não estou criticando a religião católica. Eu estou só fazendo um comentário sobre um ensino que foi feito de forma errada.
Preste atenção. A oração diz assim, a oração não, a reza. Porque orar a Deus é falar aquilo que está no nosso coração. Não é repetir as mesmas palavras. Repetir as mesmas palavras chama-se rezar. Oração é você falar o que está no seu coração. E Deus se agrada daqueles que oram a Ele e não que repetem. O próprio Senhor Jesus diz assim, em Mateus 6, não useis de vãs repetições. Não, você tem que falar o que está no seu coração. E essa reza diz assim, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Tudo isso é bíblico, está correto. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Perfeito, corretíssimo. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Aí eles fazem assim, Santa Maria. E ela é santa, sabe por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, automaticamente o Espírito Santo vem morar em nós e nós passamos a ser santos. O significado da palavra santo é separado do mundo para viver para Deus. Santa Maria, aí eles erram. Lembra que eu falei antes? Falam mãe de Deus. Ela não foi mãe de Deus. Ela foi mãe de Jesus, homem. Aí diz assim, rogai por nós pecadores. Aí está errado. Porque eles estão querendo que Maria faça o papel de Jesus Cristo. O único intermediador entre Deus e os homens é Jesus. Maria não pode se colocar no lugar de Jesus, até mesmo porque ela não morreu na cruz, não entregou a sua vida por amor de nós, nem para que nós tivéssemos perdão de nosso pecado. Eu não posso rogar a Maria, eu não posso rogar a Paulo, eu não posso rogar a Pedro, eu não posso rogar a Santo Antônio, eu não posso rogar a ninguém. Somente Jesus Cristo é o único intermediador entre eu e Deus. Aprenda isso. Não orem a homens que já morreram. Não orem a homens que estão vivos. Ore somente a Deus em nome de Jesus. Porque Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens. E Jesus disse assim, tudo que pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Não é tudo que pedires a Maria, nem a João, nem a Pedro, nem a José. É tudo que pedires a Deus, em nome de Jesus. Então tire esse conceito errado da sua vida. Porque a palavra de Deus nos diz que Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus não foi apenas um homem importante, ou um profeta, ou um sacerdote. Não, nem o líder. Ele é Deus. E por ser Deus, ele carregou todas essas características em seu ministério, de ser importante, de ser um líder, de ser um profeta, de ser um sacerdote. E em Jesus estão reunidos todos os atributos divinos, que o descrevem como um único e suficiente Salvador da humanidade. Sua história e suas obras não se limitam ao período entre seu nascimento, não se limita a isso, ao seu nascimento e a sua morte. Lá em Hebreus 13, capítulo 13, versículo 8, diz isso. E o Filho de Deus, ele esteve presente eternamente, nós já falamos sobre isso nas outras aulas, atuando na história da salvação, desde o começo. Desde quando o animal foi morto para cobrir Adão e Eva, pois estavam nus por causa de seus pecados, ali já estava entrando a figura do Filho de Deus para trazer a salvação da alma do homem, deste mundo pecaminoso. Ele veio ao mundo como homem, e sua glória foi vista pelas pessoas de sua geração. Jesus morreu e ressuscitou por você e por mim. Um dia ele vai voltar para buscar aquilo que lhe pertence. Isso é maravilhoso. Jesus Cristo vai voltar para buscar o que é seu. E na sua palavra ele diz quando que ele viria. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos o tempo profético em que ele virá. E nós sabemos através da Bíblia Sagrada que falta muito pouco tempo para Jesus vir buscar o que é seu.
E Deus não nos obriga a nada, Ele nos deu o livre-arbítrio. E nós temos o poder de escolha de dizer que se eu sou de Jesus ou se eu não sou de Jesus. Se eu sou de Jesus, Jesus vai voltar para me buscar. Se eu não sou, eu vou ser abandonado nessa terra para sofrer terrivelmente. E logo após ter minha alma condenada ao inferno. Jesus nos dá poder para isso. Maravilhoso é ter Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Eu gostaria de deixar uma meditação para vocês de um teólogo americano, Stanley Orton, que diz assim: Jesus Cristo não somente era pleno de Deus, como pleno ser humano. Ele não era em parte Deus e em parte homem, não. Antes, era 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e vamos nos preparar para a próxima aula. A próxima aula nós iremos responder a uma pergunta: o céu existe? Esteja conosco, medite e reveja tudo isso que nós já estudamos, para que você possa crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula em nome do Senhor Jesus.